Se você teve o prazer de assistir a última live desse canal, viu que eu tive o prazer também de ler dois livros em 2025 que mudaram completamente. Deixa eu tirar isso daqui para ficar um pouquinho mais claro, que mudaram completamente o meu jeito de pensar sobre vários pontos do evangelho que eu fiquei, caraca, velho, como que eu nunca li isso antes? E me deixou completamente encantado. Hoje a gente vai estar comentando um trecho em específico desse livro que eu não vi no outro livro que eu vou mostrar aqui para vocês, tá certo? E que eu acho muito importante ser falado e que é uma interpretação que eu tive sobre a parte do texto. Provavelmente o escritor talvez tenha pensado a mesma coisa ao escrever, porque eu vejo essas nuances durante toda a história e eu fico cada vez mais encantado, falando, não é possível que isso daqui foi o acaso. Ao acaso que aconteceu. Mas antes, para quem não me conhece, me chamo Igor, eu sou graduando em economia, brinco de estudar filosofia e teologia às vezes, e hoje vamos falar sobre esses dois livrinhos aqui que são simplesmente fantásticos: O Peregrino de John Burning e Caminhando com o Peregrino de Charles Spurgeon. Se você quer algum desses dois livros, eu vou estar deixando aí na descrição, tá certo? O meu link de afiliado. Então, se você for comprar, compre pelo link aqui embaixo, porque você me ajuda financeiramente e o canal continua existindo, dá para se dizer. Vai estar ou na Shopee ou na Amazon. Os dois links são confiáveis e vão estar nessas versões aqui. Caso não estejam nessas versões, eu comunico aí embaixo, tá certo? Mas vão estar na versão da Príncipes, que é a mesma versão que eu tenho. Caso você queira uma outra versão, aí você procura, mas eu vou deixar a versão que eu tenho aqui para vocês verem na íntegra. E antes de eu comentar sobre esse livro, eu queria só um versículo em específico. Eu vou estar na versão NAA, que fica lá em João, capítulo 10, verso 3 e verso 4. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e a conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente dela. E elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Esses dois versículos, eu acho simplesmente fantásticos. Porque mostram a soberania do próprio Cristo. O próprio Cristo é o pastor destas ovelhas, é o nosso pastor, como está lá no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus, Cristo, é o nosso pastor. Pastor perfeito, pastor que aí sim não tem erros, enquanto os nossos pastores humanos lutam contra pecados assim como a gente, mas são homens de Deus que o Espírito Santo os capacita para nos ensinar. Cristo é o pastor perfeito. É o Deus verdadeiro do Deus verdadeiro que nos chama. Ou seja, algo muito incrível que tem aqui no livro O Peregrino é que o próprio Deus chamou o peregrino. Trabalha no coração do personagem do livro, que é conhecido como John Byrne fala, o cristão. O próprio Deus, a própria palavra, ou como diria Canto Verbo, o livro preto é o que transforma o nosso coração. Muita gente pensa na vertente calvinista, que é uma vertente que eu sigo, filosófica, teológica, que é Deus predestina a pessoa, já predestina, vai para o inferno, vai para o céu, vai para não sei o quê, vai para lá, vai para cá, que Deus faz isso. Mas não. Deus também, nós seres humanos, temos a nossa capacidade de escolha, mas segundo a nossa vontade. E conforme a depravação total, todas as áreas dos seres humanos estão completamente depravadas pelo pecado, onde o homem nunca iria escolher a Deus, a não ser que o pastor abrisse a porta e as chamasse. Ou seja, a teoria da predestinação não é Deus escolhendo um por um que não sei o quê, é Deus trabalhando na sua vida, moldando o seu coração, às vezes por uma leitura bíblica, às vezes por uma pregação que você vê em uma igreja que você está visitando por causa de um batismo da sua família. É Deus que trabalha no seu coração para que aí sim você busque a Ele, busque cada vez mais a Deus.
com o cristão aqui no livro Peregrino e todas as pessoas que estavam peregrinando para a cidade de Sião até o fim deste livro, acontece isso, um chamado de Deus. Porém, nem todo chamado que acontece para Deus e as pessoas que aceitam, elas não são verdadeiramente às vezes salvas. Mas as pessoas que são salvas permanecem sobre todas as dificuldades. Isso é o que a gente chama de graça para todos. Tem um outro nome bem acadêmico para isso, mas eu não vou falar. É a graça para todos e a graça salvífica. O amor para todos que Deus tem, mas tem um amor salvífico. E é nesse amor salvífico que cada vez mais Deus trabalha. Às vezes as pessoas vêm vêm para o cristianismo, frequentam a igreja, estão no caminho, peregrinando para a cidade de Sião, mas apartam-se desse caminho por conta de dificuldades, por causa de escárnio de outras pessoas, ou seja lá o que tem acontecido, e professam uma fé contra a fé contra o Deus Altíssimo. E como está lá nas cartas de João, essas pessoas não foram verdadeiramente salvas. Porque quando um verdadeiramente salvo, um verdadeiramente eleito, escolhido por Deus, como está lá em Filipenses 1,6, eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, o verdadeiramente salvo pode correr de Deus, pode se afastar de Deus, mas ele será puxado de volta para o caminho. Não importa os seus pecados, Deus vai perdoá-los. E Deus os chama cada vez mais. E ele não consegue fugir da voz do bom pastor que está o chamando. Eu vi nesse livro aqui, O Peregrino, algo que me interessou muito, quando eu fiquei tipo, caraca, isso acontece diversas vezes durante o livro. Pecado, ele querendo sair da estrada, se perguntando se está certo, querendo desistir, mas ele tirando forças, o cristão tirando forças de não se sabe da onde, para continuar na caminhada rumo à cidade celestial, à cidade de Sião. E em uma parte, um trecho do livro, o peregrino, quando sai do pântano do desespero, se eu não me engano, é pântano do desalento, quando ele está preso, retiram ele por causa de um conselheiro, retiram ele, ele continua a sua caminhada e encontra pessoas que estavam voltando do caminho, falando para ele: não vá por esse caminho, porque lá tem leões que vão te devorar vivo, que não sei o que. A gente chegou lá, viu os leões e está voltando agora porque eu não quero morrer nessa caminhada. São pessoas que escutaram a graça para todos de Cristo, ouviram sobre o amor de Cristo, seguiram o caminho, mas não permaneceram nele porque não foram verdadeiramente eleitos. Porém, entretanto, todavia, o cristão, mesmo com medo, na história do livro, ele seguiu em frente, porque tinha esperança em Cristo Jesus, tinha esperança no seu novo mestre, e não em Apolinário, ou Apolim, se você preferisse chamar, que é o diabo. Não tinha esperança mais no príncipe das trevas, e sabia que se retornasse, assim também morreria em chamas. O cristão continua. Chega à porta do castelo e vê os leões. O cristão pensa: não, não, meu Deus, são leões ferozes, eles estão rugindo, e ele vai voltar ao caminho. Quando escuta uma voz de uma pessoa, amigo ou é irmão, não me lembro as palavras exatas, tá? Não vês que eles estão de coleira? Eles estão aí para apartar, para afastar os incrédulos. Venha, pode vir. E o cristão, ao ouvir isso, tomou um pouquinho de confiança, mas ainda com medo, batendo palmas, chegando à porta do castelo para conseguir o seu então descanso e renovar as suas energias. O que depois Charles Spurgeon, no Caminhando com o Peregrino, faz uma representação que é esse castelo, como se fosse a igreja, é muito da hora, que Charles Spurgeon faz aqui. E nada melhor do que você aprender com um livro sobre o livro Peregrino com aquela pessoa que leu umas trocentas vezes o Peregrino. Então é muito bom esse daqui. Então, o que que eu tenho a dizer sobre isso? Pessoas que ouviram a voz de Deus, a graça para todos de Deus, a graça, não a graça salvífica, não o amor salvífico, mas ouviram a vozinha de Deus, seguiram o caminho, mas a primeira dificuldade desistiram.
Mas os eleitos, os cristãos de verdade, vão seguir por esse caminho, vão ver a dificuldade, podem pensar em desistir do caminho, podem pensar em voltar, mas Deus sempre vai mandar alguém para manter esses cristãos no caminho. Eu tenho por mim que aquela pessoa que estava no castelo, o guarda que estava ali no castelo, não tinha feito isso com as outras pessoas, porque não era o trabalho dele, simplesmente. Mas assim que o cristão estava lá, o Espírito Santo, Deus, trabalhou na vida daquela pessoa, como às vezes acontece com a gente também, muitas vezes acontece com a gente, pra, sei lá, gritar e falar: vem, meu irmão, vem, larga de ser trouxa, vem tu ganhar acorrentado, vem-te embora, mané. Então, os verdadeiros salvos, Deus manda anjos. Principalmente quando eu digo anjos, não são anjos celestiais nem nada do tipo, mas mensageiros aqui na Terra. Às vezes o seu pastor, às vezes o seu amigo. Gostei da analogia que o Pedro Pamplona fez lá com os dois personagens de Stranger Things. O Steve e o outro lá pequenininho. Eu não assisto Stranger Things, tá? Dizendo que às vezes a gente precisa ser o cara mais velho que vai salvar os outros. E às vezes Deus manda esse Steve. Às vezes não, sempre Deus manda esse Steve para nos manter firme no caminho. Eu gostei da atitude do cristão também, porque mostra a atitude de uma pessoa humana. Como assim uma atitude de uma pessoa humana, Igor? Apesar de ter ouvido a voz do mensageiro que Deus enviou, ter confiado que estavam nas correntes, ainda tem aquele ressentimentozinho. Não confia 100% em Deus às vezes, muitas vezes, por se dizer. Aí vai e ainda tenta, com a força do seu braço, fazer alguma coisa, bater umas palminhas para afastar os leões, como se isso fosse resolver alguma coisa. E muitas vezes faz isso na nossa vida. Às vezes tem uma situação impossível, que só é Deus na causa, literalmente. E os pentecostais não falam isso, é só Jesus na causa, que não sei o quê. E realmente tem situações que é só Jesus na causa. Jesus dá a resposta, dá para onde nós ir, segundo a sua palavra santificada, que é a Bíblia. A gente vai lá e segue, às vezes a gente não confia 100% na força de Deus. A gente tenta fazer alguma coisa porque é da nossa natureza querer estar no controle. Ai, ai. Mas esse foi o vídeo de hoje, com uma das lições que eu tirei aí do livro Peregrino. Recomendo vocês lerem. Mais uma vez, se vocês forem comprar, me ajudem com o meu link de afiliado aí na descrição. Espero que você goste, que você tenha gostado aqui do vídeo também. E comente sobre o livro Peregrino, se você já leu, o que é que você acha, o que que achou dessa minha interpretação. E vamos embora, que temos que trabalhar. Vamos nessa. Beijo bem grande, galera. Clica aí um vídeo do lado. Fui!